Fala pessoal, a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, que é a fisiologia da reprodução, especificamente do controle neuroendócrino da reprodução. Solta a vinheta, vai! Meu nome é Renan Denadai, eu sou professor do Instituto Adere e hoje a gente vai conversar sobre o controle neuroendócrino na reprodução, tendo ênfase desse controle na reprodução da fêmea. Para que qualquer organismo funcione de maneira ideal, existe a necessidade que as partes desse organismo se conversem, ou seja, que aconteça uma comunicação dentro desse organismo. Então, algumas substâncias vão ser produzidas em um determinado local, elas vão chegar em outro determinado local, ou mesmo elas vão agir naquele local de origem, e elas vão determinar uma ação. E essa conversa leva à regulação das funções do organismo. E isso não é diferente para o processo reprodutivo. No processo reprodutivo, e nesse caso especial da fêmea doméstica, a gente tem o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Nesse eixo, como principal aqui e mais acima aqui descrito, a gente tem o hipotálamo. O hipotálamo, como o próprio nome já diz, é uma região do diencéfalo que se localiza abaixo do tálamo. Ele é composto por vários núcleos hipotalâmicos, que nada mais é que organizações de neurônios que têm ações específicas. Com relação ao que a gente vai discutir hoje, a gente tem que levar em consideração principalmente duas porções ali do hipotálamo. Um núcleo de secreção tônica do GnRH e um núcleo de secreção pré-ovulatória desse hormônio. Então eu já contei um pouquinho para vocês o que vai acontecer. Aqui no hipotálamo a gente tem a produção de um hormônio que é o hormônio liberador das gonadotrofinas, o GnRH, o hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio, como essa setinha aqui está mostrando para vocês, ele vai ter uma ação na adenohipófise. E como que ele faz para chegar do hipotálamo até a hipófise? Ele não chega através do neurônio ali, da terminação do axônio direto na hipófise. Ele chega através de um sistema de circulação local, o sistema porta-hipofisário. Então ele é produzido no hipotálamo, nos núcleos que eu contei para vocês, ele desce lá pelo sistema porta-hipofisário, chega na hipófise, ele tem uma ação estimulatória, ou seja, como o próprio nome dele já disse, ele é o hormônio liberador das gonadotrofinas. Ele vai estimular a produção e liberação de duas gonadotrofinas. Quais são elas? A gente tem o hormônio luteinizante, o LH, e a gente tem o hormônio folículo estimulante, o FSH. O hormônio luteinizante, ele tem várias funções com relação à dinâmica folicular, ao desenvolvimento folicular, mas principalmente ele atua na maturação final do folículo ovariano, ele participa do processo de ovulação e também ele participa na formação e na funcionalidade do corpo lúteo. O corpo lúteo é aquela estrutura produzida no ovário a partir das células da granulose da teca que sobraram depois do processo de ovulação. E a principal função do corpo lúteo é a produção da progesterona. Então ele produz a progesterona. A progesterona, como o próprio nome já diz, é o hormônio responsável pela manutenção da gestação. Na ausência dele, a gestação não acontece e o animal acaba voltando a ciclar. E também a gente tem o hormônio folículo estimulante, que ele também vai ter uma ação sobre a dinâmica folicular. Qual que é? Ele vai promover o recrutamento dos folículos ovarianos e o crescimento inicial até que aconteça o processo de dominância. Então ele vai atuar principalmente nos folículos ovarianos. O folículo ovariano, dentro do antro folicular, ele tem a produção principalmente dos estrógenos, em especial o estradiol 17-beta. Só que imagina comigo, se tivesse toda essa produção aqui de maneira desordenada, sem nenhum controle, provavelmente o processo reprodutivo não iria acontecer de maneira adequada. Então é necessário que exista uma certa regulação de cada uma dessas funções. Então, voltando aqui, GnRH estimula a liberação das gonadotrofinas, que vão ter ações estimulatórias para a liberação
da progesterona e do estrógeno. A progesterona, ela faz uma regulação tanto em cima do LH quanto em cima do GNRH, principalmente naquela condição pré-ovulatória. E como que funciona essa regulação? Ela vai ter aqui uma regulação, vamos aqui com o verde que fica mais legal, uma estimulação negativa, ou seja, ele faz um feedback, uma retroalimentação negativa, ou seja, na presença da progesterona não existe a liberação pré-ovulatória do GNRH, nem do LH, ou seja, com progesterona alta não acontece a ovulação. Do mesmo lado, o estrógeno ele vai ter uma ação um pouco diferente com relação à regulação do ciclo. Sobre o FSH, o estrógeno exerce um feedback negativo, ou seja, os folículos começam a crescer, começam a produzir mais estrógeno. Quando chega ali naquela parte de dominância, não só estrógeno, mas eu vou falar para vocês da inibina, da folistatina, causa um feedback negativo sobre o FSH, cai o FSH e daí o folículo dominante começa a crescer na dependência do LH. Então ele faz uma retroalimentação, um feedback negativo. E quando a gente tem a ausência da progesterona, o estrógeno do folículo pré-ovulatório, ele vai determinar um feedback positivo para o GNRH, consequentemente para a produção do LH, o que vai causar o pico pré-ovulatório de LH e culminar com a ovulação. E o que são aquelas substâncias que eu conversei com vocês? Eu falei da inibina, a folistatina, e eu também falei da ativina. Vou colocar de outra cor aqui a ativina. A inibina, ela é uma glicoproteína que exerce um efeito de feedback negativo sobre o FSH. Então ela é muito importante para aquele processo de dominância que acontece. A folistatina também, ela exerce esse feedback negativo sobre o FSH e ela também diminui a ação da ativina. E a ativina, como o próprio nome já diz, ela é ativa, então ela faz um feedback positivo com relação à liberação do FSH. E é dessa maneira que acontece toda a regulação da produção hormonal em relação ao eixo hipotálamo, hipófise e ovários. O hipotálamo produzindo GNRH estimula a produção do LH e FSH, LH e FSH tem as suas ações específicas ali no ovário, progesterona, feedback negativo sobre o GNRH e LH, estrógeno, feedback negativo sobre o FSH, na ausência da progesterona, feedback positivo sobre GNRH e LH, determinando o pico pré-ovulatório. Inibina e folistatina, feedback negativo sobre FSH, atuam importante ali no processo de dominância, e a ativina, principalmente naquele crescimento inicial dos folículos também, todos esses são produzidos pelos folículos, faz um feedback positivo sobre o FSH. Então era esse todo o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês hoje. É lógico que é uma visão simplificada, a gente poderia aprofundar e ficar horas aqui discutindo sobre isso. Mas se vocês gostaram desse tema, se vocês querem mais aqui no Instituto ADERE que a gente fale sobre reprodução animal, sobre essa parte de fisiologia da reprodução que eu particularmente gosto muito, manda uma mensagem aqui ou manda uma mensagem no nosso direct do Instituto ADERE no Instagram. Eu vou ficar muito feliz se vocês mandarem essa mensagem, vou responder. Aproveita também, se esse vídeo foi importante para vocês, dá um like no vídeo, isso ajuda que o vídeo chegue para mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque daí vocês vão ser notificados sempre que tiver um vídeo novo do Instituto ADERE aqui no canal. Agradeço vocês, até mais, tchau!